Então, amados, então a gente vai iniciar o nosso estudo, a justiça da fé fala, e eu quero orar com vocês, porque se do céu não for dado, a gente não recebe. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença neste momento, estamos reunidos, Pai, diante do reino do Senhor, e pedimos ao Senhor, permita que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, permita que a gente ouça a tua voz, permita que o nosso coração seja acolhido em tuas mãos e que o Senhor leve cativo todos os nossos pensamentos que tentem impedir qualquer um dos teus filhos, Pai, de receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Revela-nos aquilo que está além da letra. É o que nós desejamos nessa noite. Amém. Então, vamos lá, amados. Romanos, capítulo 10, do versículo 4, versículo 6, eu vou estar lendo com vocês aqui. Eu vou pegar na versão NVT. Opa, chegou mais alguém aqui. Edenai. Pastor, vai ser Romanos o quê? 10 o quê? 10, do versículo 4 ao versículo 6. Se tiver aí uma NVI ou uma NVT, pode ler. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. É interessante essa colocação, que essa mensagem está falando que agora já não é mais um requisito, porque a justiça da fé fala. A justiça da fé não fica calada. Então, para a gente ter uma dimensão melhor disso aqui, o que ela está dizendo? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Moisés escreve que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, ele vai viver por ela. Entendeu? Só que a justiça decorrente da fé, ela diz, ela fala, ela continua aquilo que ela já recebeu. Porque nós temos a justiça da fé e temos a justiça própria. Qual que é a diferença dela? A atitude delas está no coração. Todas as vezes que você se achega a Deus, olhando para você, você confia no quê? Você confia no seu desempenho. Você confia na tua habilidade. Você confia no teu merecimento. Quando você faz isso, você está exercendo justiça própria. O que provém de merecimento humano, Isaías 64, versículo 6, que é justiça humana, é trapo de imundícia, é pecado e é morte. Só que a justiça da fé é a justiça de Cristo. E essa justiça foi colocada em nós. Entende? Ela foi nos dada como um dom. Assim como a gente recebe dom de línguas, dom de profecias e tal, nós recebemos também o dom da justiça. E foi por causa desse dom que eu e vocês somos feitos justos diante de Deus. Não porque somos justos, mas por aquilo que Cristo fez. A gente não poderia receber nada de Deus baseado na nossa própria obediência. Só que Deus, no seu amor, na sua infinita misericórdia, no anseio dele de se relacionar com a gente, ele envia Cristo para cumprir de forma perfeita toda a lei. A gente chama isso do plano perfeito. Cristo, amados, ele veio e cumpriu todos os justos requisitos de Deus. Então, sobre ele foi lançado também o quê? Toda a ira de Deus. Ele cumprindo todos os requisitos, ele cumpriu também toda a lei, e toda a ira de Deus foi lançada sobre ele. Eu e vocês eram que deveriam receber esse juízo, essa ira. Mas quem que recebeu? Foi Cristo que recebeu no nosso lugar. Nós chamamos isso de troca do Calvário. Jesus
pegou tudo que era nosso para que a gente pudesse ter tudo que é dele. Quem está compreendendo? Consegue compreender? Tudo que era nosso, ele pegou sobre ele. Tudo. Para que a gente pudesse ter tudo o que é dele. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, isso aqui é muito impactante. Por quê, amados? Porque a primeira coisa, como Cristo foi feito pecado? Ele precisou cometer pecado? Claro que não, de forma nenhuma. Cristo nunca pecou. Deus colocou sobre ele, sobre Cristo, o nosso pecado. Aí você pode falar assim, tá, tudo bem, colocou sobre ele, mas como que hoje nós somos feitos justos? Eu vou precisar praticar justiça, eu vou precisar obedecer todos os mandamentos? De forma nenhuma, amados. Deus colocou a justiça de Cristo em nós. Então você não é justo porque você pratica a justiça, mas porque você recebeu o dom da justiça pela fé. Jesus não obedeceu perfeitamente toda a lei de Deus? Recebeu, obedeceu ou não obedeceu? Tudo, de forma perfeita, cumpriu tudo. Ele é o justo. Ele que nos justifica. E é por isso que nós estamos habilitados para entrar no Santo do Santo, de forma ousada, tanto para orar e pedir tudo daquilo que a gente precisa. O problema é que a gente ainda tem aquela crença que Deus ele só vai ouvir a gente se a gente obedecer primeiro todos os mandamentos. Ah, não, eu preciso obedecer, eu preciso fazer, eu preciso estar, para depois Deus me abençoar. E guarda essa daqui, ó. Guarda essa pancada. Quando nós trazemos essa mentalidade de merecimento, eu anulo a graça. Eu anulo o sacrifício. Sabia disso? Nós devemos crer na justiça de Cristo. A gente precisa crer no desempenho de Cristo. Aquilo que foi feito lá no Calvário. Confiar que Ele é suficiente. Cristo é suficiente. Porque quando a gente confia na justiça de Cristo, nós recebemos da parte de Deus o que Cristo merece. Quem pegou? E não aquilo que a gente merece. Então, vocês estão entendendo? Ou está indo muito rápido? Falando, não, vai mais devagar. Porque assim, ó, se eu tiver a mentalidade de merecimento, ferrou. Quando eu olho para o meu desempenho, para aquilo que eu estou fazendo, tá. Aqui está avisando que não vai poder entrar porque está com uma visita. Não, sem problema, vai ficar gravado, a gente compartilha depois. Jesus, amados, é o nosso mérito. Jesus é a nossa justiça. Nós oramos baseado no nome de quem? De Jesus. E as suas justiças são ouvidas. Então, quando nós falamos a justiça da fé fala, o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 6, está dizendo que a justiça da fé fala, a maneira que a gente se apropria de forma constante da bênção, decorrente da justificação, é declarando que somos justiça de Deus em quem? Em Cristo. Nós precisamos declarar isso. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque a gente foi ensinado que a gente tinha que se depreciar, né? Falar palavras negativas a respeito de si mesmo, sabe? Com o intuito de mostrar que eu rejeitava a justiça própria. Eu não valo nada, eu sou pó, eu sou menos que nada, e tá, eu sou miserável, um pecador. Quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de oração? Amado, não preciso nada disso. Eu só preciso confessar que é justiça de Deus em Cristo. É justiça do Senhor em Cristo. Ele fez justiça em Cristo. Porque o justo viverá pelo quê? Pela fé. Isso significa que a gente não vive mais com base naquilo que a gente vê em nós.
Porque se a gente olhar para nós, a gente não vai ver justiça. Mas o justo, ele confia no que Deus está dizendo. Ele diz que quando nos olha, ele nos vê justo em Cristo Jesus. Quando Deus olha para mim, para você, ele vê o sangue da justificação, o sacrifício eterno. Amados, isso é muito poderoso. Porque as pessoas acham que a gente precisa fazer um grande esforço para crer. A maneira bíblica de ministrar fé é muito simples. Eu só preciso falar. Porque quando eu falo, eu libero o quê? A fé vem pelo ouvir o quê? Vamos lá, pessoal. A palavra de Deus. E a nossa fé é a justiça da fé. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso, vamos lá, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, exercitar a fé é muito simples. Mais simples do que muita gente pensa. Porque a primeira coisa que a gente precisa saber sobre fé é que ela opera por meio das nossas palavras. Cada um de nós que crê em Jesus foi alcançado por alguém. Alguém falou do amor dele. Alguém trouxe algo, trouxe um testemunho. Porque a justiça da fé fala quando eu recebo Jesus. Quando eu estou entronizado com ele. Não tem como eu não falar. Porque nós cremos, então nós falamos. Nós recebemos salvação porque alguém falou. E recebemos pela fé. Como que eu exercito essa fé? Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Porque com o coração eu creio para a justiça. E com a boca eu confesso a respeito da salvação. Amados, é muito poderoso. A maneira como a gente recebe todas as bênçãos é da mesma forma como a gente recebe a maior de todas, que é a salvação. Tudo o que o Senhor conquistou na cruz é nosso. Mas pera lá, pastor, para tudo. Mas por que tem uns crentes que desfrutam, outros não? Parece que uns é mais abençoado, outros é menos. Um é mais cheio, outro menos. Por que Deus dá mais para um, dá menos para outro? Deus não faz acepção de pessoas. Não tem maior, nem menor, nem branco, nem negro, nem amarelo, nem japonês, nada disso. A maneira como a gente recebe todas as bênçãos do Calvário é a mesma como a gente recebe a salvação. Primeiro eu creio, com o quê? Com o coração, e depois eu falo. Eu creio, e depois eu falo. Então, se eu creio com o coração, eu consigo expressar isso de forma amorosa. Você lembra da aula passada? Que tudo é movido pelo amor? Então, quando a gente vai falar, é porque nós amamos. E isso sai da gente de forma muito natural. E guarda algo no teu coração. Deus fala sim para todas as promessas. Porque, olha para o mundo. Como que o mundo lida? A gente tem um monte de suposições, né? Ah, isso, aquilo, e querem colocar dúvida, e querem colocar um monte de apetite. Não, porque você tem que orar no monte, porque você tem que jejuar 3 dias, porque você tem que fazer tal coisa. Para! Sabe? Não tem esse negócio que Deus vai falar assim às vezes. Não, 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 não. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20. Deixa eu pegar aqui. 1, 18 ao 20. Olha que poderoso. Eu peguei até aqui na Bíblia NVT. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem aí? Todo mundo? Levanta a mãozinha assim. Quando eu falar, você levanta a mãozinha que eu consigo ver vocês. Então, do 18 ao 20. Olha o que diz. Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Timóteo e eu falamos, e
sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Meu Deus, amados, a palavra de Deus ela é muito poderosa. Porque ela não é sim, não, ou talvez. Tem muitas pessoas que pensam, não, ele diz sim, apenas algumas promessas, e às vezes ele diz não, o nosso Deus é um Deus de certeza. É absoluto. Todas as promessas estão escritas para nós. Por que essas promessas estão lá? Para nossa alegria, para nossa edificação. Mas para tudo, pastor, como é que eu me aproprio dessas promessas todas? Porque tem gente que vive numa situação terrível. E até nós mesmos, muitas vezes, nós olhamos para a situação que está ao meu redor e a fé começa a ser roubada pela circunstância. Olha o que ele diz. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É Deus que nos capacita no versículo 21. É Deus que nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos identificou com sua propriedade. Ao colocar em nosso lugar, em nosso coração, o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Amados. Isso aqui é muito poderoso. Diga, eu creio. Declare isso. Eu creio em todas as promessas. Diga, eu creio em todas as promessas, porque eu fui feito justiça de Deus em Cristo. Quando nós liberamos a fé, as promessas se tornam reais na nossa vida. Porque a Bíblia não é um livro de filosofia, de incerteza, da forma que muita gente fala. Não. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, olha o que ele diz. Eu vou até pegar aqui pra gente. Na primeira carta de João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. 5:13. Olha o que diz. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Estamos certos de que ele nos ouve sempre que pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que ele nos ouve o nosso pedido, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Meu Deus. Amados, em todas as promessas, Deus tem um sim. E aqui está incluído tanto as bênçãos do Velho Testamento, como as do Novo. Todas elas são para quem? São para nós. Pastor, mas para lá. Como que eu faço para essas bênçãos serem minhas? O senhor está falando que Deus está falando tudo sim, que existe todas essas promessas. Como que eu posso me apropriar dessas promessas? Dizendo que eu sou justiça de Deus em Cristo. E quando declarar isso, nós precisamos dizer amém. Eu declaro sobre vocês. Vocês são justiça de Deus em Cristo. Vocês são justiça de Deus em Cristo. Porque quando você ouvir uma promessa de Deus, não fica calado não, diga amém. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus tem o sim e nós respondemos com amém. Mas quais as promessas, pastor, que eu vou dizer amém? Todas as promessas. Todas as bênçãos da palavra de Deus. Todas elas são para nós. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, amados. Eu e você estamos com quem? Diga, estamos em Cristo. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espirituais em quem? Em Cristo. Agora nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Quem está compreendendo? Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Amados, isso aqui é muito poderoso.
Isso aqui está tratando de uma posição. Por exemplo, se o rei Charles, né, Charles III, tivesse aqui no Brasil, né, alguém poderia dizer assim, olha, esse rei aí se assenta sobre o trono da Inglaterra. E pá, sua posição é estar sentado lá. Só que naquele momento ele está visitando o Brasil. Entende isso? Ele está visitando o Brasil, mas ele se assenta em qual trono? Da Inglaterra. E eu e você, amados, isso aqui é muito poderoso. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais, porque nós, eu e vocês, estamos em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros do trono. E nesse momento, nós estamos andando aqui na terra. Só que eu e você, guarda isso, somos parte de Cristo, somos membros dele. Entende isso? O que acontece com Cristo, acontece conosco. Fomos crucificados com ele, ressuscitamos com ele. E nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Hoje, Deus nos trata, eu e você, como se nós fôssemos Cristo. Assim como na cruz, ele tratou Cristo como se fosse nós. Nós estamos debaixo aqui, ó, debaixo do favor de Deus. Amados, o céu está aberto sobre nós, se nós permanecermos em Cristo. O céu está aberto sobre nós, aberto completamente. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Não se diz que seremos abençoados no futuro, diz que já somos. Com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Toda sorte significa todo tipo, todas as formas são recebidas em Cristo Jesus. Porque antes, as bênçãos tinham como condição o quê? A completa obediência a Cristo. Ninguém nunca conseguiu cumprir os justos requisitos de Deus. Só o Senhor Jesus. Todos falharam. Ninguém conseguiu. Ninguém. E Deus recomeçou várias vezes. Recomeçou com Adão, recomeçou com Noé, recomeçou com Abraão, recomeçou com Davi, recomeçou com Salomão, recomeçou com os profetas. Todos falharam. Todos. Só o Senhor Jesus conseguiu. E não havia como o homem ser abençoado, cumprindo os requisitos. Porque todos falharam. E o que Deus fez? Ele nos colocou em Cristo. Está aqui Cristo, ele colocou a gente dentro dele. Todas as bênçãos estão em Cristo, porque nós estamos nele. Nós desfrutamos de todas as bênçãos. Todas as bênçãos incluem também do Velho Testamento. Quando Deus liberou as bênçãos de Deuteronômio 28, elas incluíam uma posição elevada acima das nações da terra. E essa posição aqui, ela é muito importante para a gente poder recebermos a bênção. Hoje estamos na posição mais elevada do universo. Onde que nós estamos? Eu falei, nas regiões celestiais. Então, a bênção que era para Israel dependia do quê? De cumprir todos os mandamentos. Israel não pôde obedecer. Eu e vocês, de forma alguma, a gente vai conseguir obedecer a lei. Essa é a razão pela qual o Senhor rejeitou a velha aliança, porque ela dependia do homem. Então, Deus quis estabelecer uma nova aliança. Essa nova aliança agora não depende mais do homem. Mas agora depende da bondade dele. Então Deus envia Cristo, que obedeceu perfeitamente toda a lei, e ele agora está qualificado para todas as bênçãos. Aí, o que ele faz com a gente? Ele nos coloca em Cristo, de maneira que, se Cristo é abençoado, nós também somos. O que acontece com ele, acontece conosco, porque a gente está com ele. É por isso que somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eita glória! Então, o que as pessoas ensinam hoje? Quando a gente começa a ver os ensinamentos, elas ensinam que as bênçãos do Velho Testamento era só natural, era só terrena, era só para Israel. Enquanto as bênçãos do Novo Testamento são só espirituais. Não dá a impressão que elas... Então quer dizer que o chamado de Israel era só terreno. E agora o nosso que é espiritual? Não, amados. As bênçãos são as mesmas.
O fato de serem espirituais não significa que elas não sejam real. Muito pelo contrário. A palavra espiritual, ela é pneumáticos no original. O que significa? Algo originado pelo Espírito de Deus, produzido pelo poder de Deus. Sem uso nenhum de instrumento, de nada. Nada natural. As bênçãos espirituais, elas também incluem as bênçãos naturais. Aquilo que é palpável, aquilo que é fixo, aquilo que eu posso pegar. E tem gente que fala assim, não, essa bênção é só para Israel. Só que no Novo Testamento nós lemos que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Deuteronômio 28, a gente lê que o Senhor, Deus, os faria prosperar. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que o Senhor se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos, diz aí, ricos. E eu não estou falando de evangelho da prosperidade, não. Longe de mim. Vocês, a Gil, a Fran, a Richelle, elas me conhecem, sabe? Que eu não falo de teologia da prosperidade, esse evangelho triunfalista, não. O evangelho, ele não é prosperidade, só que eu creio que em todo lugar onde o evangelho tem chegado, como a história mostra, a prosperidade vem logo depois. Vocês já observaram? Que antigamente, quando falava que uma pessoa era crente, ela era pobre e analfabeta. E quando nós vemos o evangelho despontar, depois de 1980 para cá, a igreja deu um salto. Ela saiu daquela condição porque eles entenderam o evangelho. Só que aí, muito se aproveitou daquela teologia da prosperidade e bagunçou da forma que a gente vê aí. Então, isso não significa que todos se convertem, mas que a influência do evangelho traz prosperidade. Entendeu? Quando o evangelho veio, não significou que todo mundo virou crente. Não. Mas pela influência dele, pelos princípios, pelos valores, pela fé em Cristo, isso trouxe prosperidade. Aí tem gente que fala assim, mas existe muito perigo, pastor, na prosperidade. A gente precisa entender que a gente precisa da prosperidade com um propósito. O dinheiro é um servo. Quem pegou? O dinheiro é um servo. Ele não é um senhor. Nós não amamos o dinheiro. Não é porque a gente crê na prosperidade que a gente vai se tornar materialista. De forma alguma. A gente não é tolo de pensar que também a gente deve viver miserável, pobre, lascado. De forma alguma. Quem que gosta de roupa nova? De viajar, né? De comer bem, né? De desfrutar. Isso só vem com o quê? Com dinheiro. As bênçãos são as mesmas, mas as bênçãos da nova aliança são superiores, porque ela inclui a justiça da fé. A justiça da fé é o completo perdão dos pecados. Onde os pecados são eliminados, todas as outras bênçãos de Deus florescem. Quem compreendeu? Então, para a gente concluir aqui o nosso estudo e abrir para a gente poder trocar uma ideia. Então, o que esse estudo está revelando? 3 lições muito importantes. Primeiro, a verdadeira justiça vem pela fé em Cristo e não pelos nossos méritos, né, que a justiça própria é baseada em desempenho, aquilo que eu faço, eu vou jejuar 20 dias para não sei o quê, né, porque eu vou fazer tal coisa e tal coisa. Não. Não é desempenho, não. O seu desempenho é incapaz de te justificar diante de Deus. Nós somos feitos justos exclusivamente pela justiça de Cristo. A justiça de Cristo foi nos concedida como um dom, da mesma forma do dom de língua, né, do dom de profecia. Isso é independente das minhas obras. Quem pegou essa daqui? Independente daquilo que você faz. E a segunda coisa é que a fé, ela se manifesta através da minha confissão da palavra. A justiça da fé fala. Ela se expressa em palavras de fé. Ela se expressa na confiança nas promessas de Deus. Da mesma forma que a gente crê na salvação, a gente confessa com a boca.
E quando a gente confessa com a boca, nós recebemos as bênçãos espirituais pela mesma prática de crer e declarar a verdade da palavra. Amém, amados? E a terceira coisa é que todas as promessas de Deus têm um sim em Cristo. E nós respondemos com amém. Deus já nos abençoou, guarde isso, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Cabe a nós nos apropriarmos dessas bênçãos. Mas agora não mais pelo esforço humano, mas pela fé simples, que responde com amém. Mas esse amém de coração, de forma convicta, crendo que somos participantes da plenitude da obra de Deus. Então, a justiça da fé fala, ela não fica calada. Quem recebeu, ela expressa, ela sai das quatro paredes, ela vai, ela fala para quem está na esquerda, na direita, ela sai falando. Sabe que eu comecei a sentir saudade dos crentes chatos? Comecei a sentir saudade, porque parou de ser falado. Agora, você nem sabe que a pessoa é mais. Ela guarda para ela ali. Eu não vou falar porque vai ofender. Caça-sapo. Então, está aberto para a gente comentar. Vamos lá, pessoal. Quem vai ser o primeiro? Fran, Gil, Richelle, Alisson, Valdirene, Elianai. Hoje eu tô sem comentários. Então, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. E eu declaro sobre vocês, vocês são justiça de Deus em Cristo. E o que você fala? Amém. Todas as promessas de Deus repousam sobre a tua vida, porque você foi feito justo em Cristo. E você diz, amém. Toda a tua casa já é abençoada, porque você foi feito justiça de Deus em Cristo. E você diz, amém. É isso que nós precisamos. Nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Tudo que acontece com Cristo, acontece comigo. Entendeu, amados? Tudo que não couber em Jesus não cabe em você. A gente já falou isso antes. Às vezes a pessoa fala, são derrotados, são miseráveis, são pobres, são não sei o quê. Oi, Matheus. Oi, Kleber. Tudo bom? Entendeu, Sim. amados? Alguém mais quer comentar? Lenai. Boa noite, pastor, tudo bom? Eu não consegui ouvir inteiro, porque eu estava no caminho, então perdi uns 10 minutos, mas eu vejo assim, é que essa palavra que o senhor trouxe, assim, ela é poderosa e ela reverbera em nós, mas ela é muito roubada também da gente. Ela é muito fácil da gente deixar e ir para um outro lugar, entendeu? E a todo momento a gente vê isso mesmo. A palavra, ela praticamente ela vem nos inundando, que, olha, é a fé, a fé, a fé. E o que mais a gente tem luta é isso, é em acreditar, em saber que Deus vai cumprir, que se Ele falou, Ele vai fazer. É uma luta grande, né? Acredito eu que derivado do quê? De nós sermos humanos mesmo ali, do pecado que habita, não sei, mas é uma luta diária acreditar dessa forma. O que o inimigo quer roubar de nós? Essa é a identidade. Que ele sabe que a gente já está com ele, assentado nas regiões celestiais. O que ele quer fazer? Ele não quer que você entenda isso, para que você viva livre. Hoje, quando nós olhamos eu sempre bato nessa tecla, amados, porque assim, a Francelina, ela tá ali, a Gilmara, né? Elas sabem o quanto nós já passamos por uma situação bem complicada em relação a igrejas. Né? A gente viu muita coisa acontecer, Lenai também deve ter visto muita coisa também. Então, o que o inimigo faz? Ele tenta nos definir por aquilo que a gente passa, pelas decepções, entendeu? Ele tenta moldar isso para que a gente não entenda que nós somos feitos justiça de Deus.
Entende? Nós olhamos para a nossa casa, nós olhamos para a nossa vida emocional, para a nossa vida financeira, para a nossa vida espiritual, e ele vai soprar que você não sabe quem você é ainda. Fala assim, mas será que é isso mesmo que ele está falando? Mas se todas as bênçãos são suas, por que que você não muda? Eu acho que Deus não está te vendo, eu acho que Deus esqueceu de você, você foi abandonado. O inimigo das nossas almas, ele é muito sujo. Ele quer te aprisionar emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Ele quer te deixar preso a alguma coisa. Não é verdade? Helena, você foi... Eu sinto muito isso, pastor. Essa prisão, literalmente. Sabe, olha, eu acredito que os irmãos me conhecem, né? E hoje, assim, infelizmente, a correria, a gente nem consegue conhecer muitas pessoas mais. Mas tem hora, assim, que eu falo, Senhor... E aí eu me calo, eu sempre peço para o Senhor, eu falo, Deus, faça como o Senhor fez com o pai de João lá, fecha minha boca para que eu não seja réu de nada. Mas é muito difícil, e é uma coisa, é outra, é um negócio que não dá certo, você vai fazendo. Rapaz do céu. Sempre declaro, ele já me abençoou com toda sorte e bênção nas regiões celestiais, porque eu fui guardado em Cristo e eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, o que repousa sobre nós? Tudo. Se ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, então quando nós pegamos, por exemplo, ali Deuteronômio 28, né? Vou pegar aqui Deuteronômio 28, só para a gente dar uma pinceladinha aqui, que a gente saiu já do direcionamento ali da lição, mas Deuteronômio 28, ele serve para nós hoje. Porque as bênçãos do Velho Testamento e do Novo Testamento repousam sobre a nossa vida. Olha o que diz. Se obedecer ao Senhor, nós já estamos em Cristo. Agora, as bênçãos. Está dizendo que sua cidade, seus campos serão abençoados, seus filhos, suas colheitas serão abençoados, as crias do seu gado, do seu rebanho serão abençoados, seus cestos de fruto, tigela de amassar pão serão abençoados. Até a panela que você vai fazer a comida, vai haver multiplicação nela. Tudo que você colocar as mãos será abençoado. Todo lugar que você for, você vai ser abençoado. O Senhor derrotará os seus inimigos. Quando eles te atacarem, eles virão contra você de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhe garantirá bênção em tudo que fizer. Encherá os teus celeiros. Meu Deus, é muito lindo. Encherá os teus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Meu Deus! E antes tinha todo o requisito de guardar todos os mandamentos. Agora, nós estamos escondidos nele. Ele se fez pecado por nós, para que a gente fosse escondido nele. E estando escondido nele, tudo que acontece com ele acontece conosco. Meu Deus! Então, nós precisávamos levantar e proclamar aos 4 cantos dessa cidade: somos justiça de Deus em Cristo. E ter passos de confiança em relação a isso. Amém? Amém. Gil, Amém. tá quietinha aí. Um pouco de dor de cabeça. Só escutando aqui. Então, nós repreendemos em nome de Jesus agora, porque você foi feito justiça de Deus em Cristo, pelas pisaduras dele, indo por Calvário, você foi curada. Amém. Amém. Amém, amados? Mais ninguém? Então, vamos orar que eu quero jantar, que eu tô com fome. Isso aqui vai sair no vídeo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer, pois o Senhor, mais uma vez, nos deu uma oportunidade riquíssima de podermos estar reunidos como igreja para aprender da tua palavra. Senhor, não permita que o inimigo venha roubar, Pai, as sementes que o Senhor plantou em nosso coração hoje. Porque sabemos, Pai, que a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Então, Pai,
Posiciona para o nosso coração na tua direção. Os nossos ouvidos, Senhor, tira tudo aquilo que está tampando para que a gente não ouça. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Oramos porque fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas Deus Aleluia. abençoe a todos. Eu acho que daqui mais ou menos uns 30 minutos, a ferramenta já gera o vídeo, ele sobe para o YouTube e eu compartilho com vocês o link para que vocês possam verificar novamente. E vou colocar o slide agora para você poder acompanhar todas as referências. Gente, Deus abençoe. Bruno, Francelina, Gilmar, Amém. Michel. Ótima noite. Obrigado aí pela Deus aula. abençoe vocês poderosamente. Em nome de Muito Jesus. obrigado, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Fiquem Amém. com Deus.